tarde, ouvintes, internautas, amigos, todos amigos aqui do programa Fala Flor. Eu sou a Marta Strano, advogada, terapeuta, e fico com vocês até às 16 horas no programa Fala Flor, ao vivo aqui na Rádio Mundial. Hoje nós vamos continuar a nossa série de direito e vamos mostrar para vocês que as emoções também fazem parte deste universo do direito. É importante olharmos as nossas emoções quando estamos tratando dos nossos problemas de direito, de justiça. Lidar com elas, saber o que queremos, saber o que é possível e encontrar o caminho certo para se chegar ao objetivo. Para isso, o programa Fala Flor abriu uma nova frente de trabalho que traz as pessoas ao exercício da sua cidadania, que ajuda vocês a resolverem os seus problemas de uma forma simples, prática e fora do Poder Judiciário. Para isso, eu trago aqui a minha companheira, minha parceira de trabalho, que está fazendo parte da nossa equipe, a doutora Karen. Boa tarde, doutora Karen. Boa tarde, doutora Márcia. Boa tarde, ouvintes. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Queria me apresentar. Eu sou sócia do escritório de advocacia SVA Sociedade Individual. Eu me formei na FMU e trabalho como advogada desde o ano de 2008. Eu faço parte do Comitê de Combate e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo, no escopo de denunciar e resgatar vítimas de tráfico humano. Eu fui pioneira no oferecimento de ações de retificação de registro civil de pessoas transexuais, tanto para fins de retificação de nome como de gênero, e eu atuei em inúmeros casos de sucesso. Quando eu comecei, ninguém ainda nem falava sobre o direito das pessoas trans a terem um nome adequado à personalidade delas e deles. Que interessante. Que ano foi isso, Karen? Olha, eu acredito que foi lá em 2009, logo depois, assim, eu desenvolvi durante muitos anos esse trabalho com as retificações. Eu fiz, por um tempo, uma parceria com o CRT, que é um centro de referência, e a gente fazia esses atendimentos jurídicos e foi muito maravilhoso o trabalho feito ao longo dos anos, foi de sucesso. Hoje em dia, a gente não precisa nem de ações judiciais mais, né? O que para nós é uma vitória nessa área. É verdade, e é para isso que nós estamos unidas, pessoal. Existem casos que eu vou passar aqui para vocês e nós vamos falar também ao longo do programa. Existem casos em que não precisa mais a gente dar entrada naquele longo processo, né, Karen? De fazer uma petição, entrar no judiciário. Não tem mais aquela longa espera, aquela indecisão, aquela insatisfação com a demora, aquela ansiedade pelo resultado, a angústia, né? O que a gente está propondo aqui? Nos casos de divórcio amigável, que também a gente faz um trabalho de conscientização, de mediação. Vamos falar um pouco sobre esse trabalho. Desde que não tenham crianças incapazes e nem disputa de bens, né, Márcia? Exatamente. A gente consegue fazer extrajudicialmente, sem precisar as partes passarem por anos de ação judicial, com todo o desgaste que a ação judicial representa para as partes. Exatamente. Eu acho importante a gente salientar que nas ações de direito de família, que tramitam nas varas de família, nunca tem ganhador. Porque é tamanho sofrimento para todo mundo. Exatamente. Que por mais que você saia vitorioso na ação, a sua ação é julgada procedente, no fundo você não saiu ganhador. Porque você perdeu a sua energia, a sua paz de espírito durante o seu todos os tempo, anos. né? Pensando naquele resultado. Exatamente. Durante esses anos todos. E o que a gente propõe, então? Nesses casos que nós vamos colocar hoje no próximo programa, a gente não precisa mais passar por tudo isso que a doutora Karen aqui está falando. Nós vamos diretamente a um cartório,
E lá fazemos o pedido de divórcio, no caso também de adoção socioafetiva, que hoje é o tema do nosso programa, retificação de registro e inventário também, pessoal. Inventário cuja partilha seja amigável. Agora eu vou falar para vocês como vai funcionar, como funciona. Vocês mandam um e-mail explicando o seu caso para a gente. O e-mail é o falaflorjurídico@gmail.com. falaflorjurídico@gmail.com. Ou, se você preferir mandar pelo WhatsApp o seu caso, mas assim, com o maior número de detalhes possível, né? A gente tem recebido aqui mensagens que as pessoas querem trocar o nome, mas precisaria também pôr a data do nascimento. Se você vai fazer uma adoção socioafetiva, tem que pôr o nome das partes, se tem pai registrado, se tem a mãe no registro. O cartório de registro da criança ou do adolescente. Exato. Isso tudo para a gente poder situar a sua situação e passar um melhor parecer possível, dizendo já na segunda mensagem que a gente vai retornar. Primeiro a gente recepciona esse caso, que a gente está explicando para vocês como enviar. Nós vamos recepcionar, analisar a situação e responder dizendo quais são os documentos necessários. Os documentos, acho que você pode, num primeiro momento, até mandar por foto, né, doutora? Tranquilo, pode ser, sim, a primeiro momento para análise do caso e para que a gente consiga passar informações de valores, de qual vai ser a melhor estratégia a ser seguida, por foto no WhatsApp mesmo, já basta para nós analisarmos. Então, pessoal, mandem por foto o que vocês tiverem de documentos, mandem o caso de vocês para o número 988721133 ou 96180511. Eu vou corrigir você, doutora Márcia, com licença, é 961840511. Então, vamos lá. Prefixo de São Paulo, tá, ouvintes? Então, vamos lá. Vamos repetir. 988721133 ou 9618400511. Muito bem. E agora no cartório, doutora Karen, vamos explicar como que funciona lá no cartório esse pedido de separação, de divórcio, de adoção socioafetiva ou de inventário. Vamos lá. Bom, para começo, os preços, né, as custas cartorárias, elas são tabeladas conforme o estado. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma adoção socioafetiva aqui em São Paulo de uma pessoa cujo nascimento foi registrado lá no Ceará, vai envolver, porque a princípio o termo de adoção socioafetiva é gratuito. Então, se a pessoa nasceu aqui em São Paulo, a gente vai lá no cartório, faz o termo de adoção gratuito. Se for no cartório de registro civil do próprio nascimento da pessoa, maravilhoso. Agora, se a pessoa, por exemplo, nasceu lá no Ceará, aí o cartório tem que mandar o termo de adoção para ser averbado, né, na certidão de nascimento da criança ou do adolescente. E vai demorar um pouco mais, certo? Isso, exatamente. Se não tem esse trâmite de integração de cartórios, vai aí uns 5, 10 dias, conforme o cartório. Agora, se tem que mandar para o outro cartório de estados diferentes, aí vai depender se o cartório é integrado pelo sistema CRC ou se vai ter que mandar pelo correio. E aí incide taxas que vão variar conforme o estado. No caso da escritura de divórcio, por exemplo, quando não tem partilha de bens, as partes já saem com a escritura nas mãos no próprio ato. É muito tranquilo, muito rápido, claro, ouvintes, desde que não tenham brigas, que as partes estejam de acordo. Né, agora, doutora? deixa eu fazer só um parênteses aqui para a doutora Karen. Quando vocês estão aí, separa, não separa, quando eu falo separa, é o pedido de divórcio direto, tá, pessoal? O que a gente pode ajudar? Se você vê que falta uma conversa, um diálogo, ou que você está quase conseguindo e esbarra num problema, que a gente possa ajudar a intermediar, nós também podemos ajudar. O que a gente faz? A gente disponibiliza uma sala ali no cartório, né, doutora Isso. Karen? E a gente conversa com a parte.
Se a parte chegar com você, seu ex-marido ou sua ex-mulher, se vocês chegarem a um denominador comum, a um consenso, a gente já está ali, você sai com a escritura de divórcio, se não houverem bens para partilhar. Se não, a gente pode voltar num outro dia, mas a gente também está fazendo esse trabalho de mediação. E gerenciamento das crises, né? Porque vale muito mais a pena para as pessoas fazer esse trabalho individual, né? De empatia, de tentar ouvir um ao outro, do que recorrer ao judiciário na espera de que o judiciário faça isso por vocês. Você pega a rédea da tua vida nas tuas mãos. Você não deixa a decisão final sobre o teu destino na mão de um julgador. Essa é a nossa proposta aqui, de ajudar nessa nova frente de trabalho, nesse projeto de levar você a exercer a sua cidadania. E exercer a cidadania é justamente a integridade da ação, pessoal. É você começar uma ação, desenvolver e chegar a um objetivo. Eu estava aqui conversando com a doutora Karen sobre o silêncio. Tem uma distinção do trabalho que a Fala Flor vem fazendo sobre o silêncio, e o silêncio que você acaba adquirindo pela omissão, pela falta de ação. Então, existe a ação de silenciar, que é quando você precisa ouvir aquela voz do seu coração, a voz do seu sentimento, que, na verdade, é a voz da sua sabedoria, que todos nós temos. Agora, este silêncio que é protelar, deixar para amanhã, eu estou separada de fato. Mas quanto tempo? Uns 10 anos. Como assim, né? Vamos regularizar. Você pode voltar a usar o seu nome de solteira, por exemplo. São detalhes, mas que se tornam coisas muito especiais na sua vida e se tornam decisões importantes para você fechar um ciclo e abrir outro ciclo, exercendo a sua cidadania. E a gente aqui também não deixa de exercer a cidadania. A nossa função social de advogadas, de trazer essas informações para que vocês possam se empoderar e exercerem a cidadania de vocês também. Com plenitude. Agora, vamos lá, Karen, falar hoje sobre o nosso trabalho específico, que é a adoção socioafetiva. Eu vou fazer só uma introdução sobre o vínculo. O que é um vínculo afetivo, pessoal? Isso é importante a gente deixar claro. O vínculo é um laço que une uma pessoa à outra. E o que é o vínculo afetivo? O que faz esse elo? É o amor, é o carinho, é o respeito, é o cuidar, é o acolhimento, é o bem-querer. Então, este vínculo, esta afetividade é considerada para a mente um alimento. Ela é tão importante estar para a mente como o alimento está para o corpo humano, para a saúde. Então, vamos lá, doutora Karen, para a adoção socioafetiva. A gente define esse relacionamento de amor como parentalidade socioafetiva, que é uma espécie de paternidade ou maternidade em que não existe um vínculo de sangue, mas sim um vínculo de pai ou mãe e filho, que surge do amor, do carinho estabelecido entre a criança e aquele pai ou mãe. Trata-se de um vínculo reconhecido pela sociedade decorrente do que aquele homem ou mulher faz por aquele menino ou menina. Os casos não são raros. Sabe, gente, é comum você ver uma mãe que teve um filho e depois se apaixonou por outro homem e aquele homem vem fazer, às vezes, do pai na vida daquela criança, né? Exatamente. Essa modalidade de parentalidade socioafetiva, ela só ocorreu com o advento do Código Civil em 2013. Mas foi somente com o provimento 63 de 2017, editado pela Corregedoria Nacional de Justiça, que foi possibilitada a adoção socioafetiva sem a necessidade das partes recorrerem ao judiciário. Então, agora, com esse provimento recente, né? Porque mudou tudo, né? 2017, isso pode ser feito através de um procedimento administrativo com a lavratura de um termo de reconhecimento voluntário de filiação socioafetiva, que depois é levado para ser averbado na certidão de nascimento. Isso é da importante. Criança ou Como é do importante, adolescente. né, para a criança ter um pai ou quem ela considera como pai
no documento? Vamos falar. E dois pais ou duas mães, né? A possibilidade do amor, né? Ela é tão ampla, e por que não, né? O amor é a grande força do universo. E vejam, né? Dois pais, duas mães, muitas de vocês, ouvintes, eu tenho certeza que não sabiam dessa possibilidade. Não, e que fazem já esse papel. Eu tenho Exato, certeza de fato, só falta agora colocar criam, né? essa questão na documentação aí da criança. Mas vamos lá. Eu acho importante a gente lembrar aqui que existe um estímulo ao reconhecimento voluntário da paternidade, em razão da maior número de pessoas sem registro de paternidade, se comparado ao número de pessoas sem registro de maternidade. No entanto, as mulheres têm os mesmos direitos que os homens com relação à adoção socioafetiva. Tanto isso é verdade que o próprio Conselho Nacional de Justiça tem um programa chamado Pai Legal, que objetiva especificamente estimular o reconhecimento da paternidade de pessoas sem o registro da paternidade na certidão de nascimento, bastando que o pai declare no cartório de registro civil das pessoas naturais sua vontade em reconhecer aquele como filho. Vale esclarecer que esse registro da paternidade é para pessoas que não têm pai registrado na certidão, o que não se confunde com a adoção socioafetiva. Então, vocês entenderam, pessoal? Então, vamos só repetir, doutora Karen. Tem duas formas de colocar o nome, vamos falar bem claro, assim, para o pessoal entender. De colocar o nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento e no documento do filho. Uma delas é quando não tem o pai. Aí é o caso do reconhecimento da paternidade. A criança nasceu, ela não tem o registro do pai, aí é uma hipótese do projeto Pai Legal, que é uma maneira de estimular. Porque, infelizmente, é uma realidade ainda que está mudando, graças a Deus, mas a gente ainda vê muitas pessoas sem o registro da paternidade. Então, eles têm esse estímulo a isso. Agora, a adoção socioafetiva, a criança já tem o pai e a mãe na certidão de nascimento. Ela vai passar a ter ou dois pais ou duas mães registrados. Então, são situações distintas. Exatamente. Uma vez que fique claro essa situação, a gente vai passar a explicar para vocês como é que a criança pode ter o seu pai socioafetivo. Quais são os requisitos legais para isso, né, Karen? Doutora Karen, que a gente tem que falar aqui da diferença, mas pode falar. Eu acho assim, primeiro é importante a gente lembrar que não basta morar na mesma casa. Isso. É preciso ter uma relação notável entre o pai e o filho, ou entre a mãe e o filho, no caso adotivo. Tá? Aquela relação afetiva, né? De pai e filho. Mas só pode padrasto e madrasta adotar socioafetivamente? Não. Pode ser o tio, pode ser uma tia, qualquer um que tenha um vínculo verdadeiramente de pai e filho ou de mãe e filho com aquela criança. Agora, o que a doutora Karen está querendo até falar no verdadeiramente? Isso porque está acontecendo na prática. Mas e quando a gente chega lá para fazer o registro? Existirá uma conversa com o oficial, isso, né, pessoal? A parte, separadamente. Né? Cada parte que vai estar ali no momento. Então, o pai que pretende adotar a criança socioafetivamente, o pai biológico, a mãe biológica, dependendo do caso, se faz exigida a presença. Todo mundo vai ser entrevistado separadamente, porque o oficial vai querer ter certeza que aquelas manifestações de vontade são de verdade, realmente verdadeiras, né? Isso, manifestação de vontade é justamente esse ato de você falar, eu sou o pai afetivo dessa criança, né? Quando você se declara, você está manifestando, e você quer registrar, né? Você quer transformar isso na realidade do vínculo, você transformar esse vínculo que existe de fato, direito da criança. Agora, vamos falar dos direitos que geram a adoção. A criança, ela então se torna herdeira do pai e da mãe socioafetiva, tá, pessoal? E quanto à pensão alimentícia, doutora Karen, como é que a gente vai explicar aqui para o nosso pessoal?
Olha, eu acho que primeiro, antes de mais nada, é melhor a gente explicar o pré-requisito da idade. Ótimo, Porque verdade. antes idade. da gente adentrar as questões dos direitos Muito bem e dos lembrado, deveres, muito bem lembrado. porque assim, fora essa questão de ter que ter um relacionamento verdadeiramente de pai ou de mãe e filho, um dos pré-requisitos à adoção afetiva diz respeito à diferença de idade mínima exigida entre o pai ou a mãe afetivo e a criança ou o adolescente que pretendem adotar. Isso porque deve haver uma diferença de, no mínimo, 16 anos entre eles. Ou seja, pessoal, entre o pai socioafetivo e a criança tem que existir um lapso de tempo de 16 anos. Por quê, doutora Karen? Vamos explicar. Até pra gente evitar situações que... Porque é muito estranho, você imagina. Eu tenho uma diferença de 5 anos com você e a gente tem uma relação de mãe e filha? Não tem muita lógica nisso, né? Fica estranho. Então, assim, a preocupação da preservação dos direitos das crianças e para que não usem o sistema normativo para manipular alguma situação ou falsear alguma situação em detrimento do benefício da criança, é uma preocupação desse requisito da idade. Outra coisa é que o pai e a mãe, os pais e as mães adotantes, eles têm que serem maiores de 18 anos. Isso, importante. Agora, quando a criança é maior de 12 anos, ela tem que consentir. O consentimento da criança, nesse caso, também é exigido. E nessa hipótese também, né, quando os filhos são menores de idade, os pais biológicos também têm que consentir. Ou seja, tem que estar todo mundo de acordo. Exatamente. Tem que estar todo mundo livre e consciente do que está fazendo. Agora, quando a criança é menor de 12 anos... e existe essa possibilidade de ter aí um segundo pai, é necessário que o primeiro pai autorize. Sim, e a mãe também. E a mãe, os pais, né? Os pais biológicos, tem que estar todo mundo de acordo, tem que ser uma coisa para o benefício da criança, uma coisa positiva, é algo que não é para ter briga. Se tem briga, já não serve, a gente já não pode mais usar o provimento, aí não dá para fazer no cartório, aí as partes vão se desgastar, a criança vai sofrer, e eu acho que isso é o que ninguém quer, né? Principalmente quando a gente trata das nossas crianças, né? Que são o futuro do país. Exatamente. Se a gente não puder oferecer paz, tranquilidade e amor para elas, o que há, né? A intenção aí, justamente, é trazer mais segurança para a criança, né? Porque uma criança, quando tem amor, quando ela tem compreensão, quando ela tem afeto e cuidado, ela se torna um adulto mais seguro, isso a gente não tem dúvida. Agora, doutora Karen, vamos ver aqui a questão dos nomes das crianças. Elas podem ser alterados com a adoção socioafetiva, certo? Bom, primeiramente, a questão do nome, uma vez feita a adoção socioafetiva, se um pai socioafetivo, a criança vai ter 2 nomes de pai. Aquele termo de adoção socioafetivo, ele é levado para ser averbado. A mesma coisa com a mãe, vai ter lá 2 mães. O sobrenome da criança também pode ser alterado. Isso. Você pode incluir, enquanto mãe adotante ou enquanto pai adotante, o seu sobrenome no nome da criança. Isso é importante ficar claro, pessoal. Quando a doutora Karen fala de averbar, é colocar o nome no documento oficial. Exatamente. Pelo oficial. Quando a gente casa, não colocam lá na nossa certidão de casamento que casou, ou quando faz o divórcio, anota lá na certidão que o Estado Civil, né? Isso é o que a gente chama de averbação. Agora, é importante lembrar que a lei atual, ela permite que a pessoa tenha 2 pais ou 2 mães. Mas mais do que isso, não. Ah, isso é importante. Pelo cartório, né? A multiparentalidade, ou seja, querer ter mais importante, de 2 pessoal. pais, mais de 2 mães, aí a legislação que nós temos em vigor atualmente, por hora, não permite isso. Então, a multiparentalidade é uma hipótese fora aqui do caso da adoção socioafetiva. Eu acho que o caso mais comum, né? Nós recebemos um e-mail de um ouvinte que o pai da criança que vai ser adotada, acho que já até é uma adolescente, né, doutora Karen? Ele é completamente ausente, não paga pensão e nada. E esse pai, então, ele falou, olha, eu quero ser reconhecido como pai dela, ela quer também, nós vamos fazer e nem queremos que o outro pai pague nada, não queremos que ele... Agora, ele precisa só autorizar, né?
Se bem que ela, eu acho que, se não me engano, tem mais de 16 anos. Mas essa dinâmica, para ficar claro para vocês, quais são os requisitos, tá? Exatamente. E assim, o pai socioafetivo, falando de direitos sobre a criança, o pai socioafetivo, ele possui os mesmos direitos do pai biológico. E o mesmo vale para as mães socioafetivas e biológicas. Se for o caso, entre outras coisas, ele ou ela pode pleitear direito de visitação, considerar a criança como uma herdeira. Agora, por outro lado, os deveres também são equivalentes. Isso, era a parte que nós íamos entrar, né? Isso. Ele ou ela também pode ter a obrigação de prover o sustento do filho ou da filha. No caso de pensão, o filho socioafetivo não poderá pretender a obtenção de um benefício maior do que aquele que efetivamente precisa para fazer frente às suas necessidades básicas. Ou seja, não é um caso, gente, de ver na adoção socioafetiva uma oportunidade de enriquecer às custas dos outros, né? Não é verdade, não se trata gente? disso. Sempre a boa fé, né, pessoal? Exatamente. Então, se a mãe ou o pai biológico for participativo e cumprir com as suas obrigações de forma regular e suficiente, nada poderá ser cobrado do pai ou da mãe socioafetivo. Ou seja, pessoal, é o bom senso sempre. Pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu vou voltar aqui os telefones para vocês. Mandem um e-mail para falaflorjurídico@gmail.com ou WhatsApp no 988721133 ou 961840511. Doutora Karen, muito obrigada pela sua participação foi um prazer aqui. estar com vocês nessa tarde, ouvintes, querida doutora Márcia. Muito, doutora Karen, obrigada. Estamos trabalhando juntas e esperamos vocês para trazerem aqui o seu caso para nós darmos a solução, ok? Até a semana que vem. Até a semana que vem. Conto aqui com a doutora Karen, com a gente semana que vem aqui também. Doutora Karen. Muito obrigada. Até a semana que vem. Boa tarde a todos. Ouvintes, até a semana que vem. Um grande abraço aqui da Fala Flor.